A pergunta que continua gritando em nossos ouvidos: como e quando será o dia final? Olá pessoal, olha só, primeiro eu queria pedir desculpas por esse certo tempo que eu passei sem me encontrar com vocês, mas agora estou voltando e vamos dar continuidade a outros vídeos. Mas antes eu queria mandar um abraço para 2 membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que o meu primeiro grande abraço vai para Patrícia Manágua. Patrícia, grande abraço para ti. Patrícia é muito fiel ao nosso canal, tá sempre aqui visitando, comentando. Finalmente meu abraço vai para um casal, para Diogo Moreira e a sua esposa Paloma. Diogo, Paloma, eles são de Vila Velha, Espírito Santo. Diogo, Paloma, grande abraço para vocês. Eu vou começar nosso papo com uma pergunta. Qual a pior coisa que um dia poderia acontecer? O dia final. Há séculos, há milênios a humanidade já sabe disso e com muito medo. As religiões, as antigas civilizações propagaram essa ideia de fim dos tempos. Divulgaram milhares de profecias sobre o dia final. A gente sabe que os povos antigos, os nossos ancestrais, acreditavam que toda a tragédia que acontecia, toda catástrofe que vinha sobre o mundo era culpa dos deuses. Mas hoje, a ciência passou a estudar essas possibilidades. E como eu acabei de dizer, catástrofes aconteciam no passado. Por isso que eu queria compartilhar um pensamento. O fato de não ter acontecido até agora, não ter se repetido, não significa que um dia não acontecerá. Um fato que muitos negam pelo simples medo, outros pela simples ignorância. Devo enfatizar, não se trata aqui de teoria da conspiração. Não estou dentro desse campo. Estou no campo científico e é a ciência que nos alerta. E aqui o ponto mais importante da nossa conversa hoje. Um asteroide pode ser o dia final. Eles são tão antigos quanto o nosso sistema solar, mas o universo também é violento. E os asteroides fazem parte dessa violência. E aqui, só para quem não sabe, os asteroides são entulhos que sobraram da antiga formação do nosso sistema solar. Isso há mais de 4 bilhões de anos. Mas, bilhões de anos depois, essas rochas continuam viajando pelo universo. E mais uma vez, só para quem não sabe, milhões dessas rochas estão presos na órbita entre Marte e Júpiter. E não devemos esquecer, de acordo com os historiadores da astronomia, há bilhões de anos atrás, mais precisamente há 4 bilhões de anos atrás, a Terra foi bombardeada por asteroides. E pelo que os cientistas estudaram até agora, foram os asteroides que trouxeram elementos de vida. Ou seja, nós somos poeira cósmica. E segundo novos estudos, até no nosso cabelo existem micrometeoritos. Aquela poeirinha que consegue passar pela atmosfera. Isso é uma coisa interessante, porque quando alguém diz que a gente não passa de poeira cósmica, a gente fica, pô, eu sou só isso? Eu não sou o centro do universo? Você que me acompanha há um certo tempo sabe quantos vídeos eu já produzi sobre asteroides. E o melhor, vou continuar comentando sobre eles. Por quê? Porque é uma questão de conhecimento, informação e preparo. Continuarei comentando sobre o fato desse medo coletivo de um juízo final. Continuarei comentando sobre o fato que daqui a alguns anos nós viveremos o nosso fim. E o maior cientista do mundo, Stephen Hawking, já datou que a Terra não sobreviverá daqui a 100 anos. Claro que ele está fazendo uma previsão, mas uma previsão de um homem que está sentado na cadeira de Isaac Newton. Mas voltando aos asteroides, essas rochas espaciais são estudadas pelos cientistas há anos, mas só agora, com as sondas espaciais mais modernas, é que eles estão entrando dentro dos asteroides, revelando os seus mistérios. Se há uma coisa que a gente já sabe, é que quase todo santo dia, milhares de meteoros atravessam nossa atmosfera, e milhares deles são queimados pela nossa atmosfera. No entanto, sabemos também que alguns, de certo tamanho, conseguem atravessar a atmosfera, conseguem
explodir em nosso planeta, como foi aquele famoso caso lá na Rússia em 2013. Um asteroide com cerca de 20 metros explodiu e feriu mais de 1000 pessoas. Não há como negar, os asteroides são sim uma ameaça à raça humana. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o Departamento de Defesa Planetária está se preparando em parceria com a NASA. O governo russo, por sua vez, também está preparando mecanismos para detectar a vinda de asteroides. Mesmo em projeto, estão bem perto de terminar. Projetos e mais projetos para nos defender de rochas espaciais. Agora eu vou te convidar para uma rápida revisão de conteúdo. Do ponto de vista didático, essa revisão é necessária. Foi um vídeo que eu fiz exatamente sobre esse assunto há uns tempos atrás. E aí, vamos lá? Olha só, essa história do fim do mundo mal esfriou e lá vem a NASA mexer com a nossa imaginação. Todo mundo sabe que um pastor lá de Porto Rico fez uma profecia que entre o dia 22 e o dia 28 o mundo ia acabar através de um grande impacto de um asteroide, de um cometa que bateria na Terra nessas datas. E como tudo que acontece hoje em dia, a profecia do pastor caiu na internet, nas redes sociais e tomou conta do mundo. E como não poderia ser diferente, alguns acharam que era mais uma conversa para boi dormir e muita gente riu dessa história. Porém, outros realmente se preocuparam, ficaram ansiosos com essa história do fim do mundo. Evidentemente que o fim do mundo não aconteceu, mas aconteceram algumas coincidências. Olha só, a previsão era entre o dia 22 e o dia 28. O que aconteceu? No dia 22, um meteorito cruzou o céu da Tailândia. Até aí tudo bem, uma simples coincidência. Mas de certo modo, a expectativa continuou. Deu 23, 24, 25 e nada de meteoro bater na Terra. Até que foi se aproximando o dia 28. Para nossa felicidade, não caiu nem um meteoro, nem um asteroide na Terra. No entanto, lançaram sobre nós a seguinte notícia: existe água líquida em Marte. E aí, no meu ponto de vista, mais uma coincidência. No dia 22, E no meu ponto de vista, mais uma coincidência. No dia 22 foi o meteorito passando no céu da Tailândia. E no dia 28, que seria o impacto do asteroide, a NASA libera uma notícia importante como essa. Ô Carlos, você está viajando mais do que essas sondas espaciais. Não existe conspiração nenhuma. Foi tudo coincidência. É claro, não tem por que a gente duvidar que seja uma coincidência. No entanto, ontem saiu uma outra notícia da NASA e essa realmente eu achei muito estranho. A NASA, juntamente com outra agência espacial da Europa, vão fazer um teste entre 2020 e 2022, segundo eles. Mas que teste seria esse? Veja, é um teste, uma simulação, um ensaio que a NASA está preparando caso venha em nossa direção um asteroide. Como fazer para impedir que esse asteroide bata na Terra? Em poucas palavras, vai ser mais ou menos o seguinte: a agência europeia vai enviar uma sonda que vai ficar ao lado de um asteroide muito distante da Terra. Vai ficar lá vagando perto do asteroide. 2 anos depois, a NASA vai enviar uma outra sonda, uma espaçonave, que vai em direção a esse asteroide e vai bater no asteroide para ver se consegue impedir que esse asteroide venha para a Terra, ou seja, mudar com aquela explosão, mudar a rota do asteroide. E talvez alguém me diga: mas Carlos, não tem nada a ver, qual é o problema de a NASA fazer um teste e mandar uma espaçonave bater no asteroide caso ele venha para a Terra? Não é só um ensaio, uma simulação? Sim, é um ensaio, uma simulação que vai valer milhões de dólares. O que me chama a atenção é porque 2 grandes agências espaciais vão investir milhões de dólares para fazer um teste para impedir que um asteroide bata na Terra. Até que ponto a gente não pode começar a montar um certo quebra-cabeça? Até que ponto a gente não pode começar a ler as entrelinhas? Até que ponto uma certa teoria conspiratória não se aproxima da verdade? É isso aí, pessoal. O lugar aqui realmente é maravilhoso, lindo. Normalmente é muito silencioso, mas hoje parece que está tendo um evento aqui e a coisa andou meio barulhenta, carro passando, gente gritando. Se o mundo vai acabar ou não, ninguém sabe. Se vem em nossa direção um meteoro, um cometa, também ninguém sabe. Uma coisa é certa, eu queria aproveitar esse momento para renovar um convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá aí uma curtida, um like. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão
e até o próximo vídeo. Ô Carlos, todo dia eu vou pro trabalho, pra casa, trabalho, pra casa, trabalho e nunca vi asteroide. Isso tudo não é invenção? Não, é uma realidade científica. Sobre essa pergunta eu diria o seguinte: se você estudou e tem uma certa visão científica, com certeza vai saber que não é uma invenção. Eu tenho certeza que você e todo mundo já viu aqueles buraquinhos na Lua, e na Terra também está lotado com muitas crateras, todas cicatrizes de impacto de asteroide. Agora, duas informações não muito boas. No último dia 19 de abril, um grande asteroide passou perto da Terra. Até aí, tudo normal, todo dia está passando. Mas o que me deixou impressionado foi o tamanho, o diâmetro desse asteroide. Asteroide batizado de JO25. Seu tamanho, 650 metros de diâmetro. Se a gente fosse imaginar uma hipotética colisão com a Terra, um asteroide com esse tamanho seria praticamente a extinção. Se não fosse a extinção total da nossa espécie, com certeza eliminaria bilhões de pessoas. Seria o dia final da humanidade. A outra informação, e essa mais um pouquinho para frente. Alguns cientistas britânicos já afirmaram que um asteroide de 40 metros está vindo em direção da Terra. Eles afirmam que ele não vai passar próximo da Terra, mas ele vem em rota de colisão com o nosso planeta. Curiosamente, as principais agências espaciais do mundo, a ESA, a NASA, não falaram nada, estão silenciosas. O que torna essa informação mais preocupante. Preocupante porque as agências espaciais costumam, normalmente, confirmar ou negar uma notícia falsa. De qualquer forma, os astrônomos britânicos que descobriram esse asteroide de 40 metros, que está vindo em nossa direção, afirmam que ele não é suficiente para destruir a humanidade. Já outros cientistas da mesma equipe acreditam que há, sim, uma certa possibilidade de extinção. Mas o problema que eu Carlos, vejo nisso tudo, é que eles estão afirmando que o asteroide vem em nossa direção, vai colidir com a Terra. Data da colisão, 8 de outubro, um dia depois do meu aniversário. No entanto, um outro cientista russo disse que ainda é cedo para afirmar que esse asteroide vai colidir conosco. E ele disse também que não há motivo para pânico. Não há motivo para pânico. O outro cientista da Rússia não está negando, ele está pedindo que toda a comunidade mundial fique aguardando. E para nos confortar ainda mais, esse cientista russo disse que se por acaso realmente for confirmada essa colisão, não vai chegar a destruir o mundo. Morrerá alguns milhões de pessoas. Por exemplo, se cair em São Paulo ou em Nova York, vai destruir essas duas cidades. Na expressão dele, será uma tragédia local. Meu ponto de vista, eu concordo. Nada de alarmismo ou pânico nesse momento. Ainda falta alguns meses depois do meu aniversário. Vamos aguardar o que as agências espaciais vão dizer. Um asteroide de 40 metros de diâmetro não é pouca coisa. É claro que ele pode ser destruído e queimado pela nossa atmosfera. Porém, se ele conseguir atravessar nossa atmosfera, vai fazer um enorme estrago. Uma coisa é certa, o fim da espécie humana pode vir do alto. Só para você ter uma ideia, um grupo de importantes cientistas estudaram e pesquisaram quais possibilidades, quais catástrofes podem destruir a raça humana. No final, eles selecionaram cinco catástrofes que podem levar ao dia final. Mas aqui eu só vou citar o último e o primeiro. Em quinto lugar, os cientistas elaboraram que o maior risco para a destruição da raça humana seria uma guerra biológica. No entanto, em primeiro lugar, apontaram para o universo. A colisão de um enorme asteroide na Terra vai ser a extinção da humanidade, a extinção da raça humana. Ou seja, para os cientistas que fizeram essa pesquisa, o primeiro lugar para destruir a nossa raça é o asteroide. Mas isso ainda está no campo das possibilidades. E a pergunta que não quer calar: vai acontecer ou não? No meu ponto de vista, sim, vai acontecer. A ciência sabe que vai acontecer, só não sabe
quando? E aqui uma rápida dica que todo mundo já sabe. Cuidado com as falsas notícias. Eu consideraria como notícia falsa aquela que não tem base científica, que a imaginação fique para a arte e a poesia, e que o mundo concreto fique para a ciência. Nós não somos nada perante o universo. O fim de tudo é uma lei da natureza. Tudo morre, tudo acaba, tudo se transforma. A natureza que nos formou e pode nos destruir para nos renovar. No entanto, é esta mesma natureza que equilibra o universo. Será que já não chegou o momento dessa nossa geração, da humanidade que vive nesse momento, ser renovada? E como não sabemos quando e como isso vai acontecer, que possamos viver cada momento da vida, cada instante, com muita intensidade. E eu queria aproveitar esse momento e renovar o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus colegas, com teus amigos. Com certeza isso vai ajudar o canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.